Senhoras e senhores, hoje o projeto é de um oscilador com um componente novo, o octoacoplador. O octoacoplador é um dispositivo que permite você isolar uma parte do circuito de outra completamente. Aqui internamente ele tem um LED, quando ativado por uma corrente emite uma luz, e essa luz age na base de um transistor, abrindo o transistor. E isso faz com que passe corrente no outro lado. Como a comunicação não se dá por cabos e sim por luz, o que acontece? Esse circuito ele é muito menos suscetível a interferências, a sobrecargas, sobretudo, e também ele isola completamente o secundário do primário aqui. Então é muito utilizado em, por exemplo, transformadores com relé. Porque o relé, quando ele desliga, ele tende a, pelo fenômeno de autoindutância, gerar uma carga contrária, né? O campo cresce no indutor do capacitor, do transformador, e aí quando o transformador ele é desligado, no caso o relé, o campo cresce dentro da bobina do relé, e pelo fenômeno de autoindutância, quando ela desliga, o campo ele decresce, e isso produz a variação de campo magnético que, pela lei de Faraday-Lenz, induz uma corrente elétrica. Esse circuito isola e evita que componentes nessa parte primária sejam danificados por esse sistema. Bom, esse oscilador ele foi montado dessa forma aqui. Eu vou alimentar ele com 7 volts e em seguida eu vou explicar basicamente o funcionamento e mostrar a pinagem para vocês. Nós estamos alimentando aqui o circuito com 7 volts, poderia ser um pouco menos, um pouco mais. E o que acontece? Quem faz a oscilação aqui é basicamente o capacitor que carrega e descarrega, carrega e descarrega, carrega e descarrega, permitindo com que o LED se acenda. A pinagem aqui é a seguinte: aqui eu tenho um resistor de 1,5K, que eu fiz em associação em série aqui, de alguns menores, que eu não tinha. Esse é o pino 1. O pino 2 aqui do octoacoplador, você identifica o pino 1 por esse chanfrozinho que tem aqui. O pino 12 vai ligar diretamente no GND. Esse pino 1 também vai para o positivo do capacitor. Agora vamos aqui para o outro lado, pino 3. Pino 3 vai no negativo do LED e o positivo do LED vai no barramento positivo. E o pino 4, que é esse de cá, vai um resistor aqui de 1K. Esse resistor aqui vai no positivo. Então é isso. O sinal que passa aqui, ele abre na forma de luz, a tensão aqui dentro, emite uma luz que abre o transistor de cá, permitindo a passagem de corrente. O ciclo depende do tamanho do transformador. Se eu mudar aqui a capacitância, eu vou ter para mais, capacitância para mais, eu vou ter um ciclo mais lento, de carga e descarga. Capacitância para menos, eu vou ter um ciclo mais rápido. A partir daí você pode montar o seu oscilador com base nisso aí. Bom, o capacitor, como é de esperar, tem um ciclo de carga, descarga, carga, descarga. Aqui com as ponteiras em um dos lados, né, o VCC do capacitor e o outro no GND geral, né, no barramento GND. A gente vê esse comportamento aí do capacitor. Agora vamos ver o sinal no octoacoplador. Então, o pulso aqui ele é dessa forma aí, dentro de serra. Saindo do octoacoplador, a gente tem esse sinal aí, ou seja, distorce, né, o sinal de entrada do capacitor. O sinal de saída aqui em torno de 10 Hz é esse aí. Algumas distorções, né? Mas é até um bom sinal.